São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Milhões de pessoas cruzando ruas todos os dias, correndo, falando alto, vivendo rápido, sem imaginar o que realmente se esconde por trás das fachadas antigas do centro histórico. Mas, quando a madrugada cai, quando o último metrô fecha as portas, quando o vento gelado arrasta a neblina sobre o chão de pedra, a cidade muda de dono. Naquela noite de inverno, às 3h42 da manhã, sob chuva pesada e trovões que sacudiam os prédios, centenários, o primeiro corpo foi encontrado, rasgado em pedaços, bem ao lado do pátio do colégio. A polícia tentou explicar como ataque de animal, mas ninguém consegue acreditar nessa versão quando vê a cena de perto. As testemunhas dizem que ouviram algo correndo pelos becos, algo enorme, pesado, respirando como um touro e uivando como um homem agonizando. E o mais assustador, disseram que aquilo andava em 2 pernas. Desde então, todas as noites de lua cheia, mais pessoas desapareceram. E a cidade inteira mergulhou no medo. Agora, 2 policiais, um garoto recém-iniciado e um veterano prestes a se aposentar, serão arrastados para uma investigação que vai mostrar que algumas lendas nunca morrem e que em São Paulo, o verdadeiro perigo não está nas ruas escuras, mas no que corre sobre elas. Essa é a história do lobisomem do Centro Antigo. A chuva caía pesada sobre o Centro Antigo de São Paulo, transformando a madrugada em um cenário quase apocalíptico. As luzes amareladas dos postes refletiam nas poças d'água, distorcidas pelo vento que arrastava folhas, sacos plásticos e pedaços de jornal pela rua deserta. O relógio da torre do pátio do colégio marcava 3h42 da manhã, quando a viatura policial freou com um chiado prolongado, interrompendo o silêncio tenso que dominava a região. As sirenes já estavam desligadas. Naquele vazio úmido e gelado, até os sons pareciam ter medo de existir. O primeiro a descer da viatura foi Sargento Augusto Nogueira, 62 anos. Suas botas respingaram água suja ao pisar no chão de pedra irregular. O corpo pesado, o cansaço acumulado e a expressão dura marcavam décadas de serviço. Ele ajeitou a gola do casaco encharcado e soltou um suspiro grave. Não era a primeira vez que atendia um chamado de madrugada, mas havia algo naquela noite e naquela cena que o deixou inquieto, mesmo sendo um homem famoso dentro da corporação por não se assustar com nada. Logo atrás dele saiu Soldado Miguel Duarte, 23 anos, recém-formado na academia de polícia. As mãos tremiam enquanto ele ajustava a lanterna, tentando disfarçar o nervosismo. Ainda não tinha visto muita coisa além de furtos e brigas de bar. O cheiro forte que pairava no ar, uma mistura de ferro, carne crua e podridão, fez seu estômago revirar imediatamente. O corpo estava estendido no chão, coberto parcialmente por uma lona improvisada. O sangue escuro misturava-se à água da chuva, formando pequenos rios vermelhos que escorriam pelas frestas da calçada. Pedaços de tecido, encharcado, provavelmente roupas, estavam espalhados como se tivessem sido arrancados com violência. A cena parecia saída de um pesadelo. Partes do corpo simplesmente não estavam lá. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Miguel sussurrou, a voz quase engasgada. Augusto não respondeu de imediato. Abaixou-se, levantou um canto da lona e observou com um olhar técnico e gelado. As lacerações não eram cortes limpos, eram rasgos profundos, irregulares, como se algo tivesse mastigado e arrancado carne e osso. Ele já tinha visto ataques de cães violentos, mas aquilo era diferente, muito diferente. Não foi humano, disse ele finalmente, sem levantar os olhos. Mas depois completou num sussurro grave. E também não foi um cachorro. A perícia chegou minutos depois, trazendo luzes portáteis que iluminaram o horror sem piedade. Um dos legistas comentou em voz baixa que as marcas de dentes não correspondem a nenhum animal urbano conhecido.
Outro mencionou que havia relatos semelhantes em casos antigos que a polícia preferiu esquecer. Miguel engoliu seco, o frio da noite cortando seu corpo como lâminas. Senhor, o que pode fazer isso? Augusto olhou para o vazio escuro da rua que seguia para o Largo São Bento, onde a neblina densa parecia dançar como fumaça viva. Não sei, respondeu, mas seus olhos diziam outra coisa. Ele sabia exatamente por onde começar. A chuva continuava firme quando Augusto e Miguel deixaram o pátio do colégio para trás. A madrugada parecia mais pesada, como se a cidade tivesse engolido o grito que ninguém ouviu. Eles seguiram a pé em direção ao Largo São Bento, as luzes amareladas dos postes refletindo em poças oleosas, deformando sombras e fachadas antigas. O centro histórico, que de dia era barulhento e caótico, agora parecia cenário de cidade abandonada. No largo quase tudo estava vazio. Bancos molhados, árvores pingando sem parar, vitrines apagadas. Só restavam os que nunca têm para onde voltar. Alguns moradores de rua encolhidos sob marquises, cobertores rasgados tentando segurar o frio. Para eles, a noite não é silêncio, é testemunha. Eles veem o que ninguém mais quer ver. Augusto reconheceu 2 ou 3 rostos. Anos de patrulha noturna o haviam aproximado daquela população invisível. Naquela madrugada, porém, os olhares eram diferentes, menos apáticos, mais atentos. Havia medo ali, medo de algo que não cabia em boletim de ocorrência. Quando um homem magro, barba desgrenhada e olhos arregalados o reconheceu, levantou-se de súbito. "Eu vi, sargento", ele disse a voz rouca. "Eu vi o que fez aquilo com o cara lá embaixo. Não era gente, não era cachorro, era outra coisa." Miguel se aproximou, abriu o bloco de anotações, tentando controlar o tremor dos dedos. "O senhor consegue descrever?" O homem olhou em volta antes de responder, como se temesse ser ouvido. Era grande. Corria por aqui como se a rua fosse dele. Primeiro, eu ouvi o barulho, pesado, como um touro correndo na pedra. Depois, vi a sombra, às vezes em 2 pernas, às vezes em 4. Ele engoliu seco, e os olhos vermelhos, vermelhos como brasa na água da chuva. Mais adiante, uma mulher idosa, enrolada em um cobertor roxo, soltou uma risada curta, sem humor. "Vocês acham que isso começou hoje?" murmurou. "A polícia vem, tira foto, escreve papel e diz que foi cachorro grande. Mas a gente mora aqui. A gente ouve ele correndo, uivando pelos becos faz tempo. Tem noite que passa lá pro lado da Sé. Quem tem sorte só escuta. Quem não tem, some." As palavras dela acertaram Augusto num ponto antigo da memória. De repente, nomes e fotos vieram à mente. Casos mal explicados, relatórios engavetados, ordens para não inventar coisa. Nada era igual ao que viram naquela madrugada, mas o padrão estava lá, teimoso, recusando-se a desaparecer. Miguel percebeu a mudança no olhar do sargento. Não era só preocupação profissional, era o desconforto de quem reconhece um velho fantasma. O rádio no ombro de Miguel chiou, quebrando o clima. A voz do operador soou tensa, misturada ao ruído da chuva. "Atenção, patrulhas no centro. Possível nova ocorrência nas imediações da Catedral da Sé. Vítima em estado grave, indícios de ataque semelhante ao registrado no pátio do colégio. Solicita-se apoio imediato." Miguel engoliu seco. "A Sé fica a 2 quarteirões daqui, senhor." Augusto puxou o zíper do casaco até o pescoço e começou a andar na direção indicada. Antes de virar a esquina, lançou um último olhar para os moradores de rua que agora evitavam encarar a dupla. "Bem-vindo às noites de São Paulo, Duarte", murmurou. "Quando a cidade finge que dorme, é que os monstros saem para trabalhar." A caminhada até a Catedral da Sé parecia mais longa do que realmente era. A chuva engrossou, martelando o asfalto como pequenos pregos metálicos. Relâmpagos desenhavam veias brancas no céu escuro, iluminando por segundos as fachadas góticas dos prédios antigos. A praça estava praticamente vazia.
Nem mesmo os poucos ambulantes noturnos ousavam permanecer ali naquela madrugada. A névoa subia do chão de pedra portuguesa e envolvia tudo como uma mortalha. Quando Augusto e Miguel chegaram à cena, a primeira coisa que ouviram foi um choro contido. Um homem ajoelhado perto da escadaria maior, com as mãos ensanguentadas, era consolado por 2 paramédicos. A alguns metros dali, o corpo da vítima jazia parcialmente coberto, mas desta vez havia algo diferente. O corpo ainda estava inteiro, ou quase. O legista, agachado ao lado do cadáver, parecia lutando contra o próprio estômago. Ao ver os policiais, ergueu-se devagar, tirou as luvas de látex e falou com a voz trêmula. As feridas são profundas demais para ser arma branca e não tem padrão de corte, não tem serrilhado. É como se a carne tivesse sido arrancada, como se alguém tivesse mastigado. Repito, mastigado. Miguel sentiu o coração acelerar. Ele acendeu a lanterna e iluminou o chão ao redor do corpo. A cena era ainda pior do que parecia. Havia marcas de garras cravadas no cimento, sulcos profundos como se feitos com lâminas enormes. Em uma poça de água misturada com sangue, era possível ver a impressão de algo semelhante a uma pegada, mas grande demais, longa demais, com formato quase humano, porém deformado, alongado como a pata de um animal. Isso não é possível, Miguel murmurou, quase sem voz. Em São Paulo, filho, tudo é possível. Augusto respondeu sem tirar os olhos da marca. Já vi gente matar por causa de R$3. Já vi corpo sem cabeça, sem mão queimado, desmontado. Mas isso aqui é outra coisa. A chuva bateu mais forte, lançando gotas grossas sobre os rostos dos dois. Um trovão ribombou e naquela fração de segundo iluminado, algo chamou a atenção de Miguel. Um vulto enorme, saltando por cima de um dos muros laterais da praça, tão rápido que parecia impossível. Você viu isso? Miguel quase gritou. Augusto ficou imóvel por um instante, os olhos fixos na direção do muro, onde agora havia apenas escuridão e água. Escorrendo. Eu vi. Eles correram até o local do salto. A altura do muro passava dos 2,5 metros. Nem atleta olímpico conseguiria aquela impulsão. Augusto passou a mão pelos tijolos molhados. Estavam arranhados, como se garras enormes tivessem se apoiado ali para ganhar impulso. Ninguém vai acreditar nisso no relatório, Miguel disse, a voz oscilando entre medo e indignação. Ninguém precisa acreditar, respondeu Augusto. A gente só precisa descobrir o que está matando essas pessoas antes que mais alguém morra. O rádio chiou novamente. Unidade 42, Sou. Registros indicam desaparecimentos antigos nessa região com padrões semelhantes. Solicita-se verificação de arquivos arquivados. Augusto encarou Miguel. Duarte, hoje você vai aprender uma coisa. Tem casos que são enterrados porque a verdade assusta mais que a mentira. Os dois se afastaram da cena. A Catedral da Sé desaparecendo atrás deles na chuva. A investigação acabara de mudar de direção. E não havia mais caminho de volta. A chuva continuou castigando o centro histórico, mas agora parecia ter perdido o ritmo natural. Caía em rajadas irregulares, como se a própria cidade respirasse com dificuldade. O vento soprava por entre os prédios antigos, produzindo sons que lembravam lamentos longos e distorcidos. Enquanto caminhavam em direção ao prédio da antiga Secretaria de Segurança, onde ficavam arquivos físicos de casos antigos, Miguel sentiu um arrepio na espinha que não tinha relação com o frio. Era uma sensação de estar sendo observado, seguida pela certeza incômoda de que não estavam sozinhos naquela noite. O interior do edifício abandonado era ainda mais sombrio. Fios pendiam do teto, luzes piscavam e o cheiro era uma mistura de mofo, ferrugem e tempo esquecido. Augusto abriu caminho com uma lanterna antiga, o brilho cortando a escuridão e revelando paredes cobertas de poeira e arquivos empilhados às pressas, como se alguém tivesse tentado esconder algo às pressas anos atrás. Miguel passou a
Mão pela superfície fria de um armário metálico, deixando um rastro limpo na poeira espessa. Depois de alguns minutos, revirando papéis e caixas sem identificação, Augusto encontrou o que procurava. Uma pasta marrom envelhecida, marcada com letras quase apagadas. Casos não solucionados. Região Central, 1912-1998. Quando a abriu, Miguel viu fotos preto e branco de corpos mutilados de maneira assustadoramente semelhante às vítimas recentes. Diferentes épocas, diferentes vítimas, mesmo padrão de brutalidade. Essas mortes foram oficialmente atribuídas a ataques de animais selvagens, Augusto disse, folheando com cuidado. Mas não existe animal capaz de fazer isso no meio do centro da maior cidade do país. Nunca existiu. Miguel estudou uma das fotos. Um corpo estraçalhado caído aos pés do Monumento da Sé, com marcas profundas de garras no peito. Exatamente onde estiveram poucos minutos antes. Isso é impossível. Se isso aconteceu em 1912, deveria ser outro criminoso, não a mesma coisa que vimos hoje. Augusto respirou fundo, apoiando as mãos no arquivo. Não Duarte. A mesma coisa. O mesmo padrão. Quase 100 anos de ataques intermitentes. Como se... Ele hesitou. Como se a criatura voltasse sempre que algo a chama de volta. Antes que Miguel pudesse responder, um uivo ensurdecedor explodiu do lado de fora, atravessando paredes e vidros como faca quente. O som era longo, profundo e humano demais para ser de um animal. Os dois congelaram por um instante, trocando um olhar de puro terror. Aquele uivo parecia saído de dentro da terra, ecoando pelas fundações do prédio. Augusto correu para uma porta enferrujada que levava ao subsolo. Atrás dela, havia uma escada metálica estreita, descendo para um corredor escuro que parecia não ter fim. Esse prédio tem acesso aos túneis antigos. Eles foram usados há décadas para manutenção e transporte subterrâneo da cidade. Quase ninguém sabe desses acessos. A cada degrau, o cheiro de ferrugem e umidade aumentava. O piso gotejava, água da chuva infiltrada e o som irregular de passos ecoava de longe. Passos que pareciam múltiplos, alternando entre 2 pernas e 4. Miguel levantou a arma, mãos trêmulas. Senhor, e se aquilo estiver esperando por nós lá embaixo? Augusto manteve o olhar firme. Então vamos descobrir se monstros morrem. No fundo do túnel, a lanterna encontrou algo que fez Miguel perder o fôlego. Uma montanha de ossos, roupas rasgadas, bolsas, relógios, documentos encharcados. O cheiro era sufocante. Eram restos de pessoas desaparecidas ao longo de décadas. Não era mais uma investigação, era uma caça. A descida pelo túnel parecia interminável. A lanterna tremia na mão de Miguel, lançando feixes de luz instáveis pelas paredes de concreto úmido, onde marcas profundas riscavam a superfície em longos sulcos irregulares. O som da chuva batendo sobre a cidade acima ecoava através do teto como batidas de tambores militares anunciando guerra. O cheiro de sangue, terra encharcada e ferrugem parecia mais forte a cada passo. Os 2 policiais avançavam devagar, os olhos arregalados tentando atravessar a escuridão que parecia viva. Nenhum deles falava, porque naquele silêncio denso, até a respiração parecia alto demais. De repente, um barulho metálico reverberou pelo corredor, como algo arrastando correntes pesadas pelo chão. Em seguida, um estalo seco, seguido por outro, ritmado, crescente. Miguel gelou quando percebeu o que o som lembrava. Ossos se quebrando e se rearranjando, como se algo estivesse mudando de forma pouco adiante, fora do alcance da luz. Ele apontou a arma tremendo, olhando para Augusto com desespero nos olhos. O sargento respirou fundo e segurou firme no ombro do jovem, tentando conter o pânico crescente. Controle o medo, Duarte. Monstros se alimentam dele. O corredor desembocava numa antiga sala subterrânea ampla, com pilares de concreto cobertos de lama e infiltração.
No centro, sob um clarão fraco vindo de uma grade acima, havia um rastro enorme de sangue, levando a uma saída lateral. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o eco grave de uma respiração pesada, como a de um animal gigante se preparando para atacar. Quando a luz oscilou, a sombra gigantesca projetou-se contra a parede. Peito largo, braços compridos, uma cabeça alongada com orelhas pontiagudas e colunas de músculos vibrando sob a pele encharcada. Um trovão iluminou o espaço num clarão branco. Por uma fração de segundo, Miguel viu a criatura inteira. Mais de 2,5 metros de altura, pelagem negra ensopada, garras longas brilhando como lâminas molhadas, dentes enormes escapando pela gengiva. Os olhos eram o pior, vermelhos intensos, quase hipnóticos, queimando com ódio e dor. A visão roubou o ar de seus pulmões. O lobisomem soltou um rugido que tremeu o chão, um som tão profundo que parecia vir de dentro da terra. O monstro avançou com uma velocidade impossível, correndo em 4 patas e saltando sobre um dos pilares, destruindo concreto e derrubando pedaços pesados perto deles. Augusto empurrou Miguel para o lado, salvando-o por centímetros. A fera atacou e os dois rolaram pelo chão, tentando escapar das garras que riscaram centelhas ao arranhar o piso metálico. Miguel disparou 3 tiros em sequência, mas as balas ricochetearam, mal arranhando a criatura, que pareceu apenas mais enfurecida. "Corre!" Augusto gritou, puxando Miguel pelo braço enquanto corriam para a saída dos túneis, o monstro destruindo tudo atrás deles. Os gritos ecoavam como sirenes, condenatórias. A entrada para o lado externo surgiu adiante, uma escada estreita que levava diretamente ao nível da rua, onde o ar gelado da madrugada invadiu seus pulmões. Emergiram na Praça da Sé, agora completamente tomada por neblina, iluminada apenas pela luz fraca de postes antigos. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. A praça estava vazia, como se a cidade tivesse prendido a respiração. Os passos pesados da criatura se aproximavam atrás deles, quebrando tijolos e concreto em ritmo constante, implacável. Augusto ergueu a arma, encarando a escuridão de onde viria o ataque final. "É aqui que termina, Duarte. Ou acaba com a gente, ou acaba com ele." O chão tremeu quando a criatura irrompeu da neblina. A batalha final começava. A névoa engoliu tudo ao redor, transformando a Praça da Sé num labirinto branco e silencioso. As sombras das palmeiras altas balançavam lentamente, como braços distorcidos tentando alcançar o céu negro. A chuva agora caía fina, mas gelada como navalha, cortando o rosto de Miguel enquanto ele lutava para respirar. O lobisomem avançou pela névoa com passos firmes, cada impacto fazendo vibrar as pedras antigas da praça. O rugido que escapou de seu peito fez os vitrais da catedral tremerem, enviando ecos que pareciam vozes de um coro agonizante. Miguel ergueu a arma com as 2 mãos, tentando controlar o tremor que percorria seus braços. A criatura saiu da bruma de repente, enorme e aterradora, iluminada pela luz fraca de um poste quebrado. A pelagem negra estava encharcada, escorrendo sangue e chuva. Músculos pulavam sob a pele, como se lutassem para conter a força bruta que ameaçava explodir. Os olhos vermelhos queimavam como faróis de ódio. Quando o monstro deu o primeiro salto, Miguel disparou. A bala atingiu o peito da criatura, mas ela mal recuou um passo, rugindo ainda mais furiosa. O impacto do ataque seguinte jogou Miguel contra o chão, o ar escapando de seus pulmões em um gemido doloroso. A arma voou da sua mão, deslizando pelo chão molhado até bater contra a base da escadaria. O lobisomem aproximou-se caminhando lentamente, quase saboreando o momento. Miguel viu os dentes enormes brilhando, a saliva caindo em gotas grossas misturadas ao sangue. Ele tentou rastejar para trás, mas seu corpo se recusou a responder. Foi então que Augusto surgiu à frente dele, colocando-se entre o jovem e a criatura. O sargento marcou posição com os pés firmados no chão, segurando uma segunda arma, mais antiga, de cano duplo,
carregada com um tipo de munição experimental que apenas os mais antigos da corporação conheciam existir. Miguel tentou protestar, mas Augusto apenas lançou um olhar firme, carregado de uma decisão irrevogável. Não deixe a minha vida ter sido em vão, garoto. Termina o que começamos. O lobisomem atacou com uma velocidade impossível. Augusto recebeu o golpe com o corpo inteiro, sendo arremessado contra um dos pilares da praça. O som dos ossos quebrando ecoou pela madrugada como o estalo seco de madeira partindo. Sangue espirrou, pintando de vermelho as pedras claras do chão. Ainda assim, ele manteve o dedo no gatilho e disparou a queima-roupa no peito da criatura. O tiro abriu um rombo enorme de sangue negro e quente, mas a fera ainda não caiu. Apenas cambaleou, enfurecida e ferida. Miguel, mesmo tonto e ferido, viu a arma caída ao lado do corpo agonizante de Augusto. Ele engatinhou até ela, sentindo o calor do sangue do sargento manchar suas mãos. Augusto segurou seu braço com a última força que lhe restava e sussurrou: "Agora, Duarte, acabe com isso, por todos eles." Miguel ergueu a arma com ambas as mãos e disparou a bala de prata direto na cabeça da criatura. O lobisomem urrou, contorcendo-se em espasmos violentos, ossos se quebrando e se reorganizando, pele rasgando, até que finalmente caiu. A transformação reversa revelou um homem, nu, ensanguentado, com um rosto familiar. Um vereador influente, desaparecido 2 semanas antes, prova viva do encobrimento que os moradores temiam. A chuva lavou o sangue lentamente, arrastando-o para os ralos da praça. Miguel caiu de joelhos ao lado do corpo de Augusto, sentindo o peso da perda despencar sobre ele como a própria cidade desaba sobre seus ombros. A sirene distante começou a se aproximar, mas parecia irrelevante. Miguel fechou os olhos e ouviu ao longe um único uivo ecoando pela madrugada, vindo de muito mais longe do que deveria. Porque monstros podem morrer, mas maldições continuam vivas.